vocês viram o programa, é um programa ambiciosíssimo, né? Enorme, uma bibliografia gigantesca, tal. E claro que a gente vai maço de coisa, tá certo? O que eles fazem é pegar essas folhas todas, descobrir exatamente como é que era a sequência. Isso não foi muito difícil, tinha indicações, tá certo? Datilografaram isso. Lembra que não tinha nem computador, nem máquina de xerox naquela época, tá certo? Era fotocópia. Digitaram isso, tiraram acho que 20 ou 25 fotocópias e tiraram meio que clandestino da Hungria, porque o Lukács naquele momento, quase sempre, né? Mas enfim, naquele momento também estava mal visto pelo Comitê Central do Partido Comunista Húngaro. Ele tinha protestado contra a invasão da Tchecoslováquia em 68 pela União Soviética, tinha escrito para o Comitê Central, tinha apresentado para o Comitê Central pedindo autorização para publicar um manifesto propondo uma democratização radical, tá certo, do sistema soviético, portanto, da Hungria, e né, grande desconfiança. Então, eles meio que tiraram, não foi de uma forma absolutamente clandestina, mas foi, digamos assim, bastante privada, bastante íntima, tá certo? Colocaram numa mala, né? Alguns foram para a Itália, outros foram para a França, e deste modo a ontologia começa a ser estudada, né? É uma longuíssima disputa. Depois, com os ex-alunos do Lukács, exceções feitas ao Messaros e ao Georg Marx, que neste processo, né, nos anos 70, acabam passando ideologicamente, tá certo? Para o bloco ocidental, não é vir morar no Ocidente, não tem nenhum problema, né? Mas se vendem ao capitalismo e se transformam em pulhas. Não vou contar para vocês detalhes, mas se transformam em pulhas, né? E em 76 eles publicam na Itália, antes da ontologia ter sido publicada, publicam na Itália uma série de notas que eles fizeram quando discutiram com a ontologia com o Lukács. Na década de 60, publicam na Itália dizendo: a ontologia é um esforço fracassado, a ontologia é uma obra absolutamente insustentável, ela é ao mesmo tempo stalinista e idealista, ela tem dois polos, o trabalho, que é a produção material, a consciência, que é a produção espiritual, e ele não junta gato com lebre, né? E tem uma frase famosa que a Israel vai dizer numa conferência, depois ela escreve, que ela vai dizer: olha, a ontologia é uma metafísica stalinista, né? Isso antes da ontologia ter sido publicado. A ontologia vai ser publicada, o primeiro volume vai ser publicado em 76 na Itália, depois o segundo volume só vai sair em 81, 5 anos depois, os prolegômenos só vão sair em 84, e só em 84 a gente vai ter a publicação do original alemão. Então, é uma obra que, na maior parte do tempo, a única referência concreta, mais material que se tinha, era o texto dos Púrias, dizendo que a obra não valia nada e que era melhor esquecer o que estava lá, certo? Bom, alguns teóricos de peso no interior do marxismo europeu tomaram contato com a ontologia e disseram: opa, esses meninos aí estão pirados, estão doidos para passar para o outro lado do muro, né? E começam a fazer uma investigação detalhada da ontologia para rebater todos os argumentos daquele texto que foi publicado em 76 na Hungria, na Itália, na revista Alt, né? Anotazioni per il compagno Lukács, alguma coisa assim. Bom, aí esses autores vocês conhecem todos: Vitória Franco, Nicolas Tertullian, Guido Doldrini, tá certo? O Preve, e tem mais um na Itália que não esquecendo, tá certo? Que são os caras que, na verdade, se debruçam sobre a ontologia e vão falando: olha, eles dizem isso, estão na ontologia, fala, não é isso que está lá, dizem isso, não é lá. Quando termina, tá certo? 10 anos depois, não ficou um ponto daquele texto da Heller, Ferrer, né? Freud, etc., não ficou um ponto comprovadamente dizendo: olha, vocês estão mentindo, isso que vocês estão dizendo não é verdade por causa disso, tá certo? Isso abriu um campo de interesse enorme. É mais ou menos nessa época, ao redor aí de 83, 84, quando o Tertullian, o Messaros, o Doldrini, o Preve, Franco, começam a publicar esses artigos, que chega no Brasil a ontologia em italiano, né? Não tinha sido publicado em alemão ainda. E começam-se a se estudar a ontologia no Brasil, né?
Eu tive a sorte, eu era menino, uns 30 e poucos anos de idade, né? Jovem ainda, sua idade, e eu tive a sorte de estar colado no chazinho quando esses estudos começam, né? Aquelas coisas que acontecem na vida, que o acaso, né? O chazinho nos convenceu, tinha um grupo de estudo bastante interessante, né? Um grupo de ensaio, nos convenceu a todos que a ontologia era a obra do século. Eu acho que isso deve estar certo, de fato a ontologia é a obra do século, e que a gente deveria se dedicar a ela rapidamente, né? Naquele esquema, né, dos velhos bolcheviques. Quem sobe no barco sobe, quem não sobe, não sobe. Não tem que ficar com o pé na margem, né? Então suspendemos o que a gente estava fazendo e começamos a estudar. E eu tinha um projeto da Revolução Russa, né, a Esther Weizmann, né, Ricardo, Antunes, né, enfim, começa a estudar ontologia. E as coisas vão se montando de tal forma que a Esther, como já tinha algum estudo na área de ideologia e tal, vai pegar a ideologia. Eu estava lá, o chazinho resolve que eu vou para a reprodução, tá certo? A ideia era que o Ricardo ia para o trabalho, né? Ele acabou não indo, mas a ideia era que o Ricardo ia para o trabalho. Tinha outras pessoas, Perriello, enfim, são pessoas que acho que vocês nunca ouviram falar, acabaram, virando professores universitários, mas se afastaram. O resultado disso é que a gente começa a estudar ontologia da forma mais maluca que vocês podem imaginar. Isso eu estou dizendo, porque isso vai ter consequências nesse estudo que a gente vai fazer aqui, tá certo? Da forma mais maluca. Eu pego ontologia italiana, sem saber nada de italiano, a tradução do Carlos Nelson Coutinho fez do capítulo do Hegel e do Marx do lado, um dicionário de italiano, tá certo? E pau na mula, traduz o bicho, tá certo? Sério, eu não estou brincando. E tranquei um ano em Belo Horizonte, numa pensão que tinha barata, que não acabava mais que a bolsa de mestrado naquela época, é tipo um salário mínimo e meio, tá certo? Era um horror, né? E achei de estudar aquelas 8 horas por dia, se operar trabalha 12, você estuda 8, não tem papo, entendeu? Estudando para já. E foi uma fase muito produtiva, mas veja, você pega um capítulo no meio de uma obra enorme, né? Mas enfim, acabei fazendo o mestrado sobre a reprodução como consequência natural e imediata. Fui fazer o doutorado em cima do capítulo do trabalho. A Esther, nesse meio tempo, já tinha defendido o capítulo, a tese dela sobre a ideologia, pegando uma parte do capítulo da ideologia. A Rosa, da PUC de São Paulo, já tinha feito sobre uma outra parte, uma outra dissertação sobre a outra parte. Tem uma outra menina que eu não me recordo, que fez a terceira parte que faltava sobre ideologia, e uma orientando a minha, o ano passado, pegou o capítulo da alienação dela, ela pegou o mestrado e o doutorado dela no capítulo da alienação e fez, tá certo? Então veja, o que a gente tem hoje de estudos realizados, eu diria sólidos, quer dizer, que são, digamos assim, degraus seguros para a gente continuar caminhando, são algumas teses de mestrado e doutorado sobre ontologia, excelentes artigos publicados na Europa, na década de 80 e 90, pelo Pico, Breve, Tertulian, uma outra coisa do Messados, né? E mais nada, tá certo? Não tem muito mais coisa além disso. Internacionalmente, não se estuda Lukács. O país que mais se estuda Lukács, por incrível que pareça, é o Brasil, né? Internacionalmente, praticamente não se estuda Lukács. Tem-se notícia de um grupo nas Filipinas, poucas pessoas. No Japão, tem um grupo interessante estudando Lukács, mas estudando história de consciência de classe, o primeiro período, pouca gente trabalhando em ontologia, que por incrível que pareça, tem uma tradução para o japonês da ontologia, né? A gente não tem para o espanhol, não tem para o francês, para o português deve sair daqui 1 ou 2 anos, né? A Boitempo deve publicar, mas, enfim, o Japão já tem, tá certo? E agora, na Argentina, tem surgindo algum interesse por Lukács, no Uruguai alguma coisa, tá certo? No Chile tem 2 ou 3 pessoas, mas são coisas muito incipientes. Estudo de investigação mesmo, a gente não tem, a não ser isso que eu disse para vocês. O que isso significa? Veja, a ontologia tem uma primeira parte histórica, que tem aproximadamente 300 para 400 páginas. E tem a segunda parte, chamada parte sistemática, que deve ter
150, 135, 235, mais 180, 410, deve ter umas 800 páginas, certo? A parte sistemática é o trabalho, reprodução, ideologia e alienação. Desta primeira parte, nós não temos nada, a não ser um ou outro artigo. Não tem nada. Nunca ninguém fez um estudo sistemático, pegar da primeira à última página, quais as ideias que o Lukács amarra, tá certo? Não tem nenhuma investigação sistemática dessa primeira parte. E tem capítulos interessantíssimos. Marx, Hegel, Wittgenstein, Heidegger, Hartmann, o existencialismo, tá certo? Isso nunca foi trabalhado. Na segunda parte, o que a gente tem é, eu fico brincando, especialista em fatias, né? Eu estudei reprodução e depois trabalho, a Esther, Rosa, né, Gilmaísa estudavam a questão da ideologia de formas diferentes, mas estudaram ideologia. A Norma estudou alienação. Tem um menino, eu fiquei sabendo semana passada, tem uma tese de mestrado sobre trabalho em Belo Horizonte que eu não conheço, que foi orientado pelo Esther Weisman, eu não conheço a tese. Então, veja, a gente não tem nenhum estudo que começou da primeira página e foi até a última. Nós não demos conta disso ainda, certo? A ontologia é uma obra, eu diria para vocês, em degustação, né? A gente está devorando ela aos poucos, né? Não há no mundo ninguém que seja capaz de pegar a primeira página do trabalho e ir para a última página da alienação e dizer, ó, o que o Lukács fez foi isso. Não tem, nunca isso foi feito. Não tem ninguém que tenha estudado os 4 capítulos para valer seriamente, tá certo? Ninguém que tenha feito isso. Então veja, eu estou dizendo isso tudo para vocês para dizer, primeiro, que o que eu vou apresentar para vocês é obviamente algo provisório. Quer dizer, se eu estivesse dando esse curso há 3 ou 4 anos atrás, eu diria algumas coisas que eu não vou dizer hoje. E certamente daqui a alguns anos, tá certo? Eu diria alguma coisa que provavelmente eu não vou dizer, ou até revogaria algumas coisas que eu, tá certo? A gente está investigando isso. E vocês vão entender a razão. Não é porque faltou tempo de ler. Ler 1000 páginas é um problema que você resolve em poucos anos. O problema é a gente entender o que está lá dentro, é a gente dar conta do que ele está fazendo. Estudar Lukács, assim como estudar os grandes clássicos, é uma coisa genial, porque força a gente a se modificar, altera a relação da gente com o mundo. E quando a obra traz uma novidade muito grande, o problema decisivo não é a gente entender o que o autor diz, porque as palavras estão lá, isso não é. O problema decisivo é você ser capaz de pensar como o autor pensa. É você incorporar as categorias do autor de tal modo que você de fato tenha familiaridade com elas. E isso leva tempo. Isso é um processo de autoconstrução pessoal que leva tempo. Não é uma coisa que se faz rapidamente, né? Por causa disso, eu diria, esta lentidão para se apropriar da ontologia. É uma coisa que efetivamente, obrigado, é uma coisa que efetivamente leva tempo, né? É uma obra que não dá para a gente estudar seriamente com arte. Para vocês terem uma ideia, só para contar a experiência mesmo, né? Quando eu comecei a estudar, com chazinho, 86, 87, eu lembro a primeira noite que a gente sentou para discutir, ele falou, olha, como é que você estuda? Eu falei, estuda assim, eu abro o livro, um papel do lado e vou anotando. Ele falou, é isso, mas é mais, tá certo? Isso só não basta. E ele me ensinou o seguinte, que toda vez que você vai ler uma obra, você tem que fazer uma leitura, que ele chamava de leitura imanente, você tem que fazer assim, olha, as ideias de cada linha, como é que isto monta um parágrafo? Anota, parágrafo 1, ideia tal. Segundo parágrafo, linha por linha, qual é a ideia ou as ideias? Anota, parágrafo 2, obrigado. E desta forma, veja, quando você termina um dia, você é capaz de fazer o esqueminha do percurso que o autor fez naquela parte que você leu. Ó, saindo disso, veio para cá, as ideias são essas. Quando você volta no dia seguinte, você não tem que começar do zero. Você tem as suas anotações do esqueminha que você fez. Se você lê as anotações do esqueminha e sente que tem algo frouxo, você sabe exatamente qual é a linha que você tem que ler, você volta para lá. Consolidado o terreno, continua.